E o curso de enfermagem da Universidade Paranaense fará uma programação educativa para as mulheres no próximo dia 8. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a coordenadora Maristela, que já está ao vivo aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Maristela. Obrigada. Maristela, então como que vai ser a programação destinada, a homenagear as mulheres nesse dia 8? Bom, nossa programação esse ano, ela recebe um reforço. Nós estamos unindo mais um projeto de extensão ao projeto de extensão Centro de Saúde Escola, que é o projeto de extensão ambulatorial de enfermagem, que fica dentro da universidade. E nós vamos atender as duas comunidades, a comunidade externa, que é a comunidade que o Centro de Saúde Escola abrange, e a comunidade interna, que são funcionários e acadêmicos da universidade. Nossa programação, ela inicia no dia 8, recebendo as mulheres com um café da manhã, né? Nós temos mais 2 parceiros, que também é uma novidade esse ano para nós, que é o movimento Boca Rouge, é um movimento bastante antigo aqui em Umuarama, e também a ASEMPA, que é um movimento estadual que tem uma representatividade local, né? Logicamente apoiado pela universidade, pela diretoria de extensão, que são os 2 projetos. E nós iniciamos então com esse café da manhã. Em seguida nós começamos a parte educativa, a parte informativa feita pelos acadêmicos de enfermagem e a coleta de preventivos feito pelos nossos enfermeiros. Essa coleta de preventivo é uma coleta que já vem sendo divulgada e agendada com antecedência, né? Terá também um sorteio de brindes ofertado pela comunidade, pelos acadêmicos, pela universidade, no sentido de mostrar à mulher, né, que serviço de saúde é um serviço acolhedor, é um serviço informativo, é um serviço que traz educação, né? Prevenção é sempre primordial. Lógico que a gente não pode desmerecer a questão curativa, mas muito mais prevenir do que fazer a situação curativa. Maristela, essa já é a 2ª edição, né? Homenageando aí o Dia das Mulheres com esses exames. Então, como vocês esperam o público? Na outra edição foi um sucesso? Qual então a expectativa do público para essa 2ª edição? Para a 2ª edição, nós temos a meta de ampliar essa coleta, né, de preventivo, de ampliar a comunidade beneficiada. Por isso, a intenção de juntar as ações dos 2 projetos, para a gente poder trabalhar tanto a comunidade interna como externa da universidade, e aumentar o número de mulheres que ainda não tiveram oportunidade de realizar o preventivo por falta de horário, por falta de disponibilidade, né, ou às vezes até mesmo por falta de informação. Então, a nossa expectativa realmente é ampliar mais essa coleta e levar mais informação à comunidade feminina. Lógico que a gente também não quer desmerecer a comunidade masculina, né? Porque quem não quer ter um parceiro que ajude, né, a fazer prevenção, um namorado, um marido, né, um conhecido, um amigo, um filho, que diga assim: mãe, hoje é dia de fazer coleta, né? É importante fazer prevenção do câncer de mama, do câncer de colo. E assim, muitas vezes vocês encontram pacientes que chegam lá pela primeira vez fazendo esse exame? Exato. Nós ainda encontramos mulheres, principalmente as mulheres mais velhas, né, as mulheres da melhor idade, que ainda não fizeram o exame, né? E a gente sempre recomenda, é preconizado pelo Ministério da Saúde, entrou em atividade sexual, é importantíssimo, né? A orientação de um profissional médico, a orientação de um ginecologista, com acompanhamento, né? E fazer, então, esses primeiros exames de coleta de preventivo e seguir o padrão do Ministério da Saúde, que ele recomenda que seja periodicamente a coleta do preventivo. E o câncer de mama é assim um dos terrores, né, principal doença que mais aterroriza as mulheres ainda, né, Maristela? A gente tem estatísticas que tanto o câncer de mama como o câncer de colo, ele elenca as 5 doenças que ainda mais matam a mulher. E lembrando que principalmente o câncer de mama, né, quando feito o diagnóstico precoce, ele tem aí cerca de 90% de chance de cura, né? E aí, então, por isso é importante levar essa informação à mulher, porque ela pode fazer esse acompanhamento em casa, no banho, né? Então, essa é a expectativa da gente, de informar a mulher que ela pode fazer o autoexame em casa, de uma forma correta, né, para ajudar nesse diagnóstico precoce. É possível, então, ela mesma fazer esse autoexame e ela mesma perceber que tem alguma coisa estranha ali? Isso. Essa é uma das metas da prevenção do câncer de mama, né? E levar informação, educar, ensinar a mulher a fazer em casa. E normalmente a gente orienta que faça uma vez ao mês, preferencialmente no banho, porque é o local mais tranquilo onde ela está, né? Às vezes cria-se um tabu que tem que ser por causa do banho. Não, é porque é o local mais tranquilo, é o local que ela dispõe de um espelho, né? E que ela pode ali se contemplar, se autoexaminar e talvez descobrir alguma alteração
alteração na mama que seja importante, que possa ser feito um diagnóstico já desde o inicial. Você falou aí das mulheres da melhor idade, que, né, que ainda tem fica um pouquinho de pé atrás, de ir no médico, mas e as jovens? Então elas estão indo, porque a gente sabe que hoje em dia a vida sexual está começando, né, um pouco mais cedo, a gente fica até impressionado. E essas jovens que começam a vida sexual, muitas vezes, né, em estado de vulnerabilidade, elas vão no médico, elas têm comparecido, procuram? A procura da mulher jovem, ela é mais frequente do que da mulher da melhor idade. Houve uma época em que não. Houve uma época em que a mulher mais jovem não procurava, né? Então ela não era informada, ela não estava sensibilizada. Mas com essas campanhas que se iniciam já há muitos anos, o que acontece? A geração jovem, né, ela foi sensibilizada e a geração da melhor idade não conseguiu ser coberta, digamos assim, né, ter a abrangência do programa Viva Mulher, que é um programa bastante antigo do Ministério da Saúde, e ela não conseguiu ser sensibilizada, né? Então é o mesmo caso do preservativo. Hoje a mulher jovem, ela tem mais sensibilidade a usar e a fazer o seu parceiro usar, né, do que a mulher da melhor idade. Então, ou seja, nesse dia, as ações educativas serão tanto para as jovens quanto para as mulheres da melhor idade, para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Para as jovens, para as mulheres adultas, né, para as mulheres maduras e para as mulheres da melhor idade. Então, está sendo realizados exames para todas as faixas. Para todas as faixas etárias. Então, quem quiser, né, quem ficou interessado, está precisando, o que deve fazer, Maristela? Entre em contato com o Centro de Saúde Escola, 3621-2828, solicite o ramal do Centro de Saúde Escola e faça o agendamento. Ou faça a procura direta, né? Pode chegar direto na unidade e fazer o agendamento e ver a disponibilidade dos nossos horários. Se for preciso, a gente vai estar estendendo a agenda. Tem que ser realizado um dia antes, né? Preferencialmente. E para as funcionárias da Universidade Paranaense? As funcionárias, nós temos uma enfermeira do pronto atendimento ambulatorial de enfermagem, que ela está percorrendo todos os departamentos com apoio do GRT e com apoio da direção geral. Então, está indo em todos os departamentos levar o folder informativo e já fazer o agendamento. Tá certo. E é importante lembrar também que o curso de enfermagem tem uma parceria aí com uma médica, né, que realiza os exames, principalmente o do exame do câncer de mama. Nós temos o Centro de Saúde Escola, ele é uma parceria com a Secretaria Municipal de Umuarama, já é um projeto que tem 12 anos de existência. O pronto atendimento veio logo a seguir, ele tem 11 anos, e essa parceria faz com que o município trabalhe conosco com a parte da médica, né, com recursos humanos médicos, e a gente trabalha com os demais recursos humanos e estrutura física, e aí fazemos então uma somatória de esforços na prevenção e no acolhimento da nossa comunidade. Tá certo. E até mesmo como você falou anteriormente, né, Maristela, para mostrar que o serviço de saúde pública também é bom, também tem excelência. Com certeza. Eu vejo assim, o serviço de saúde pública ele precisa ser afetivo, acolhedor, né, ter resultados para mostrar para a nossa comunidade que é possível prestar um bom atendimento. Com certeza. Então ficou o recado aí para as mulheres que estão precisando fazer o exame. Dia 8, quinta-feira, só entrar em contato com o curso de enfermagem da Unipar. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, Maristela. E você já deu uma passadinha na Expo Umuarama? Já, está muito bonito, a organização está de parabéns, né? A comunidade está indo bastante lá e visitem o nosso stander lá na Unipar, né? Verdade, claro. Você vai estar por lá também? Estou lá, sim. Nós estamos lá com o curso de enfermagem, com o apoio da Diretoria de Cultura e demais cursos que estão ali presentes. Tá certo, e a TVUP também está lá. E no próximo bloco, a gente vai ver uma reportagem que a Isabela de Oliveira fez com as crianças, que o pessoal do ensino municipal também está indo lá visitar agora até sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Maristela. Você está convidada a voltar mais vezes aqui no P Notícias. Obrigada, eu que agradeço.